Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa programação da Semana Nacional dos Museus. Hoje nós vamos ouvir duas professoras aqui da faculdade. Eu gostaria muito de agradecer a professora Tamara, que aceitou o convite. A professora Tamara, ela é professora aqui da faculdade, tem experiência na área de parasitologia, com ênfase em entomologia, atuando principalmente nas seguintes linhas de pesquisa: biologia e ecologia de Aedes aegypti e Aedes albopictus e comportamento de insetos vetores. Pode vir aqui, professora. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite feito pela Denise para participar desse evento aqui dos museus. E a palestra que eu vou falar hoje é sobre atividade locomotora de Aedes aegypti e Aedes albopictus em condições de laboratório, que é uma das linhas de pesquisa que eu sigo aqui na faculdade e venho fazendo desde o meu mestrado. Bom, para começar, a gente precisa entender o que são os ritmos biológicos, né? Qual é a definição de ritmos biológicos? São os ritmos, né? São as atividades biológicas que se repetem periodicamente. Elas acontecem com algum nível de repetição em ciclo, estando em geral sincronizadas com os ciclos da natureza. Existem alguns tipos, né, alguns exemplos que a gente tem de ritmos biológicos, como, por exemplo, a frequência respiratória, as secreções hormonais, que são ritmos que são classificados como ciclos ultradianos, porque eles têm uma frequência muito menor no caso da frequência respiratória, das secreções hormonais, uma frequência muito menor que 24 horas. Então, eles são chamados de ciclos ultradianos. Além disso, nós temos também o ciclo menstrual, os ciclos de hibernação, que são chamados de ciclos infradianos, que eles têm uma frequência maior do que 24 horas, e atividades como ritmos como atividade, repouso, sono e vigília, que são chamados de ciclos circadianos, porque eles têm a duração de um dia, de 24 horas. Os ritmos circadianos em insetos, eles podem ser bem diversos, né? Como a gente tem, por exemplo, a atividade de voo, atividade de locomoção, alimentação sanguínea, são ritmos de cópula também. Então, são ritmos biológicos dos insetos que são conhecidos como ritmos circadianos, né? Que tem essa periodicidade de 24 horas. Esse nome circadiano vem exatamente do circadiem, que quer dizer cerca de um dia. Esses ritmos circadianos nos insetos, eles são controlados, né, pelo relógio circadiano, que são genes específicos do relógio que fazem uma expressão, que possuem uma expressão cíclica e que controlam, né, que vão fazer o direcionamento dessas atividades diárias dos insetos. Esses ciclos nos insetos, eles são é, sincronizados com o ritmo da natureza, principalmente o ciclo de temperatura e o ciclo de claro e escuro. São os principais fatores abióticos que vão controlar, que vão sincronizar o relógio circadiano dos insetos. Os relógios circadianos eles são muito estudados em insetos, porque a maioria é fácil de manutenção em laboratório e alguns bastante são responsáveis por transmitir patógenos, então, como é o caso dos mosquitos. Em laboratório, um tipo de atividade que a gente consegue medir é a atividade locomotora dos insetos, inclusive os mosquitos. E aí, voltando ao título da nossa palestra, que a gente vai falar do Aedes aegypti e do Aedes albopictus, só para a gente dar uma revisada rápida, o Aedes aegypti é um mosquito ele é originário da África, é um mosquito do continente africano. A hipótese mais aceita atualmente é que a origem dele é do Sahel, da região do Sahel da África. Ele chegou no Brasil no período colonial, provavelmente durante o período que a gente tinha as grandes embarcações que traziam pessoas do continente africano para o continente americano para serem escravizadas. Atualmente ele é presente em todos os estados brasileiros e ele é considerado, não só no Brasil como nas Américas, o principal vetor dos arbovírus dengue, zika e chikungunya. E a gente também tem o Aedes albopictus aqui no Brasil, que ele é mais recente, ele não chegou há tanto tempo quanto o Aedes albopictus, que é um mosquito originário do Sudeste Asiático, né? Por isso ele tem esse nome popular de tigre asiático. Ele chegou no Brasil na década de 1980, 1986, e ele está presente atualmente, ele está presente em todos os estados brasileiros.
E aqui no Brasil, ele é considerado o vetor potencial dos arbovírus dengue, zika e chikungunya, ou seja, ele tem competência vetorial para transmitir, mas a capacidade vetorial dele não é suficiente para ele ser incriminado como um vetor. Então, esses mosquitos, eles são bem próximos, ambos são da família Culicidae, né, a subfamília Culicine, Triboredine, o gênero Aedes e subgênero Stegomyia. Então, só aqui mostrando, né, esse fato interessante, que eu acho que foi apesar do Aedes albopictus ele ter entrado, comparando com o Aedes aegypti, né, de forma recente, né, de um tempo recente, ele se expandiu muito rápido, né, pelo Brasil, e em 2020, o único estado brasileiro que a gente não tinha registro ainda dessa espécie era o estado do Acre, até que em 2022 a gente conseguiu, eu auxiliei um grupo de pesquisa do Acre, junto com a doutora Andréa Brilhante, a gente conseguiu fazer o registro oficial da presença do Aedes albopictus no estado, né? E os espécimes, tanto de larva quanto de adulto, foi depositado aqui na coleção entomológica da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, foi um trabalho que a gente, como eu falei, eu fiz juntamente com a doutora Andréa, e a doutora Márcia também ajudou na identificação e montou as fotos do Aedes albopictus, confirmando agora, atualmente a gente tem o Aedes albopictus oficialmente presente em todos os estados do Brasil. E aí, como é que a gente faz, né? Como é que em laboratório a gente faz um teste de atividade locomotora de mosquitos? Então, de modo geral, a gente consegue medir a atividade locomotora desses insetos e, de modo geral, a gente utiliza mosquitos com 3 a 6 dias de vida, né? Isso vai depender de qualquer outra coisa que a gente queira testar juntamente na atividade, como, por exemplo, inseminação, alimentação, infecção. Então, isso vai influenciar no tempo de vida que o mosquito tem quando ele é começado a ser avaliado. Mas de modo geral, a gente usa esse padrão assim de 3 a 6 dias de vida do inseto. A gente tem esses tubos de atividade, né, que a gente coloca, esses tubos são abertos dos dois lados, então a gente coloca numa extremidade, a gente coloca um algodão com solução açucarada para servir de alimento para o mosquito enquanto está acontecendo o experimento, e a gente veda os dois lados com parafilme. O mosquito fica aqui dentro, ele consegue até dar pequenos voos assim, mas bem um voo meio saltado, mas ele consegue ir de um lado para o outro no tubo, e esses tubos eles são colocados dentro desses monitores. Então, a gente tem aqui um monitor de atividade, cada monitor tem espaço para 32 tubos, ou seja, 32 mosquitos, e dentro, não sei se vai dar para ver, mas tem aqui nessa região aqui, existem sensores que detectam a movimentação do mosquito cada vez que ele atravessa, né? Que ele atravessa o feixe de luz infravermelho que saem desses sensores que servem para exatamente captar a quantidade de atividade que o mosquito está apresentando. A gente coloca aqui é um monitor pronto, com os 32 tubos, já organizados, e a gente coloca esses monitores dentro de uma incubadora. Aqui está uma foto mais antiga, porque era uma foto ainda do meu doutorado, que eu fazia lá na Fiocruz do Rio, que a gente utilizava, os monitores eram ainda horizontais, eles não ficavam assim verticais, eles eram placas mesmo, horizontais, então por isso que está dessa forma aqui. Mas é o mesmo desenho experimental. Então a gente coloca esses monitores de atividade dentro de uma incubadora que tem um fotoperíodo controlado. Esse fotoperíodo a gente pode definir que horas a luz vai acender, que horas a luz vai apagar e qual é a temperatura que a gente vai testar. E também controlar a temperatura. E esses monitores eles ficam ligados a fios, como fios de telefone mesmo, que estão ligados a uma caixinha externa que vai estar conectada a um computador. E pelo programa Drosophila Activity Monitor da Trikinetics, a gente consegue é, é, registrar a atividade, a quantidade de vezes que o mosquito passou pelo sensor em intervalos de 30 minutos. Geralmente a gente usa 30 minutos, mas esse intervalo pode ser menor ou maior também. E aí, para que a gente precisa conhecer o padrão de atividade, né? Qual é a importância dos seres vivos, de modo geral, né? Inclusive os mosquitos, terem um padrão de atividade?
Bom, para os mosquitos é importante porque para o sucesso de uma espécie precisa haver esse encontro no espaço e no tempo, né? Então precisa ter esse padrão, você precisa observar um padrão de atividade nas espécies para que exista o sucesso dela, porque elas precisam se encontrar para poder fazer a cópula e manter a espécie viva. Como para a saúde pública, eu boto quem entende. Para a saúde pública, a gente tem, por exemplo, a necessidade de entender o comportamento de insetos vetores, como o caso dos mosquitos. É uma estratégia de evitar as picadas, né? Você controlar os casos de uma doença associada a vetor, você entender qual é o momento que o vetor está mais ativo, para você tentar evitar os horários de atividade desses insetos. Então, é importante você conhecer qual é o momento que esses insetos estão ativos, para você tentar evitar o contato com eles e evitar as picadas e reduzir o número de casos das doenças associadas a eles, e também entender a dinâmica de transmissão de patógeno, como é que esses patógenos podem interferir, ou outros fatores, interferir na atividade desses insetos. Então, uma pergunta que a gente pode fazer para avaliar a atividade locomotora é como é que seria a atividade locomotora de fêmeas virgens inseminadas e virgens alimentadas e inseminadas e alimentadas de Aedes aegypti e Aedes albopictus. Então, esse trabalho eu fiz durante ainda meu doutorado e a gente testou a atividade locomotora de fêmeas de Aedes aegypti e Aedes albopictus em condições de laboratório, num fotoperíodo de 12 horas de claro, 12 horas de escuro, o LD de light dark, então 12 horas de light, 12 horas de dark, a 25 graus. Para Aedes aegypti, a gente usou a linhagem Rockefeller e Aedes albopictus a gente usou também vindo de uma colônia de laboratório. A gente, para obter fêmeas virgens, a gente costuma isolar as polpas em pequenos borrezinhos, pequenos frasquinhos de vidro, para ter certeza que a emergência da fêmea não vai ocorrer sem nenhum tipo de contato com o macho, e garantir que sejam fêmeas virgens. A cópula aconteceu dentro de uma gaiola entomológica, numa proporção de uma fêmea para 2 machos, exatamente para garantir que existiria a inseminação das fêmeas. E já a alimentação sanguínea aconteceu com fêmeas de 4 a 5 dias em porquinho da Índia, anestesiado, e a gente deixou elas para se alimentar por 2 horas, tirando o açúcar 24 horas para garantir que elas estariam com fome na hora do repasse sanguíneo. E no final dos experimentos que a gente faz com as fêmeas inseminadas, a gente costuma dissecar a espermateca depois para poder ter certeza que as fêmeas realmente estavam inseminadas durante o experimento de atividade. Então, aqui a gente vê um gráfico de atividade explicando o que é cada elemento. A gente tem aqui essa coluna clara, que são as 12 horas de fase clara, e aqui a coluna cinza, que são as 12 horas de fase escura. Então, a gente tem aqui um dia, né, com as 24 horas, 12 de claro, 12 de escuro, e aqui um segundo dia, mesma coisa, 12 horas de claro, 12 horas de escuro. E aí, a gente vê que assim, a linha escura, aqui é a média de atividade, calculada pela média de Williams, e aqui são os dias. A linha escura, a linha preta, são as fêmeas virgens, que são as fêmeas controle, e a linha vermelha são as fêmeas inseminadas. Então, o que a gente observou é que para Aedes aegypti, a fêmea inseminada apresentou uma média diurna, mesmo se a gente considerasse ou não considerasse esse pico de acender das luzes, a média foi significativamente menor do que as fêmeas virgens. Então, as fêmeas inseminadas apresentam uma redução na atividade locomotora em relação às fêmeas virgens. Para Aedes albopictus, a gente observa que também, novamente, né, são 2 dias de atividade, a gente tem a atividade da linha preta das fêmeas virgens, que são as fêmeas controle, e a linha azul das fêmeas inseminadas. E a gente vê que a atividade, o padrão de atividade, assim como a Aedes aegypti, né, muito parecido entre os dois tipos de fêmeas, inseminadas e virgens, mas a gente não observou diferença significativa na atividade locomotora das fêmeas virgens e das fêmeas inseminadas de Aedes albopictus. Então, não teve uma diferença significativa para essas fêmeas. Quando a gente compara as fêmeas não alimentadas com as fêmeas alimentadas da espécie Aedes aegypti, novamente aqui a linha preta representando as fêmeas virgens não alimentadas, que é o controle, e a linha vermelha, as fêmeas virgens alimentadas, com sangue, no caso, né? Então, a gente observa que, novamente, a atividade sendo diurna, né? A atividade concentrada na fase clara, que é bem característico da espécie, e as fêmeas inseminadas apresentando essa média diurna, mesmo a gente tirando esse pico do acender das luzes,
a gente vê uma diferença significativa com as fêmeas alimentadas com menos atividade do que as fêmeas controle. Para a Aedes albopictus, por mais que a gente tenha observado no segundo dia aqui até uma queda, né, uma menor atividade no segundo dia, a gente não encontrou diferença significativa das fêmeas inseminadas em relação às fêmeas virgens para a Aedes albopictus. Agora, quando a gente comparou as fêmeas inseminadas e alimentadas com sangue de Aedes aegypti, a gente observa que existe uma redução bem drástica, né, da atividade locomotora, o que é esperado, né? Porque é uma fêmea que já está alimentada, que já está inseminada, então ela realmente acaba reduzindo a atividade dela por conta de até um momento que a fêmea vai buscar um abrigo para ela digerir aquele sangue e maturar os seus ovos. Então a gente vê uma redução drástica da atividade e essa redução foi realmente significativa. E dessa vez a gente observa o mesmo resultado para a fêmea de Aedes albopictus. Então a gente vê que há uma queda drástica também da atividade das fêmeas de Aedes albopictus quando elas estão inseminadas e alimentadas, que é aqui a linha azul, em relação às fêmeas virgens não alimentadas. Então, dessa vez, a média diurna das fêmeas de Aedes albopictus, quando elas estavam inseminadas e alimentadas com sangue, foi significativamente menor do que as fêmeas virgens não alimentadas. E aí, uma outra pergunta que a gente pode fazer com essas duas espécies é se a competição intraespecífica barra tamanho do adulto, porque a competição vai estar muito relacionado a um resultado de fêmeas maiores ou fêmeas menores. Então, quanto maior a competição, enquanto os mosquitos são larva, a gente tem uma maior chance de ter a emergência de adultos menores. Então, a gente queria saber se essa competição intraespecífica tem algum impacto no tamanho do adulto e se isso teria um impacto na atividade locomotora, tanto de egípcio quanto de albopictus. Então, a gente fez dois ambientes de competição, uma que a gente chamou de baixa competição, que eram 20 larvas por recipiente, 20 larvas por recipiente, e uma alta competição, que era 100 larvas por recipiente. A gente colocou pequenas bandejas de 13 por 13 com meio litro de água, 0,2 gramas de ração para peixe, para alimentar as larvas. Não houve troca da água, não houve acréscimo de alimentação. E aí criou-se esses dois ambientes de competição. E aí a gente fez, quando as fêmeas emergiram, a gente fez a atividade locomotora de fêmeas das duas espécies com 4 a 6 dias de vida, e no final do experimento a gente pegou a asa esquerda e mediu para ver qual era o tamanho daquelas fêmeas que tinham emergido e foram testadas para atividade. Então foram dois experimentos, aqui é o experimento 1, aqui é o experimento 2 para a Aedes aegypti. Então, nos dois experimentos a gente observa que a alta competição, né, apresentou fêmeas de mosquitos, fêmeas de Aedes aegypti com tamanho de asa menor em relação à alta competição, que teve fêmeas com asas maiores, né? Isso também era esperado, porque por conta da competição, realmente acaba tendo um impacto no tamanho do mosquito. E a mesma coisa a gente observou para a Aedes albopictus. A gente observou uma diferença significativa do tamanho das asas das fêmeas que foram expostas a uma alta competição em relação às que foram expostas a uma baixa competição. Ou seja, a baixa competição gerou mosquitos maiores, tanto para a Aedes aegypti quanto a Aedes albopictus. Mas quando a gente for observar a atividade locomotora, tanto para a Aedes aegypti, que está aqui em cima, quanto para a Aedes albopictus, que está embaixo, a gente observou que a linha azul é a baixa densidade, ou seja, a baixa densidade são os mosquitos maiores. E a linha vermelha é a alta densidade, que teria dado, então, mosquitos menores. Então, a gente vê que, novamente, a atividade das duas espécies foi diurna, né? Mantendo mais atividade durante a fase clara. A gente tem um pico aqui no início da fase clara, um pico no final da fase clara também, no período que seria, na natureza, seria o vespertino. Então, a gente realmente tem esse padrão também observado em laboratório, que é o que é narrado na natureza. E aí a gente viu que tanto para Aedes aegypti quanto para Aedes albopictus não teve diferença significativa na, na média de atividade total do diurna e os picos também. Então a gente observa que mesmo com tamanhos diferentes, significativamente diferentes, o padrão de atividade foi o mesmo e a quantidade dessa atividade não teve diferença, apesar de
que eu acho interessante, que apesar de não ter dado significativo, a gente vê aqui que a fêmea de alta densidade, ela parece até ser um pouquinho mais ativa, apesar de não ter dado significativo, né? O que é bastante interessante, porque se a gente pensar, as fêmeas que foram expostas a uma alta densidade, sofreram mais competição, elas foram mais estressadas, então elas nasceram menores, né? E mesmo elas nascendo menores, elas não foi significativo, mas elas tiveram um pouquinho mais de atividade, isso para Aedes aegypti, tá? Elas tiveram um pouquinho mais de atividade. E isso é interessante, porque tem na literatura alguns trabalhos mostrando que também as fêmeas menores, por ter tido esse estresse de competição enquanto elas eram larvas, elas acabam sendo mais suscetíveis à infecção. Por exemplo, pelo vírus dengue. Então, se você pega uma fêmea, apesar de dados não significativo, mas que tenha tido um pouquinho mais de atividade, e ela ainda é mais suscetível, a gente pode ter algum impacto aí na transmissão. Mas, de qualquer forma, a mesma competição não foi suficiente para fazer uma diferença na atividade locomotora dessas espécies. E aí, uma terceira pergunta que a gente faz é: será que a infecção por arbovírus pode afetar a atividade locomotora do Aedes aegypti? Então, a gente usou fêmeas de Aedes aegypti da linhagem Paiá, que era uma linhagem que tem lá na Fiocruz, que é conhecidamente suscetível à infecção pelo vírus. E aí a gente testou, a gente fez injeção dessas fêmeas, injeção intratorácica com solução contendo o vírus da ENV2, e para o grupo controle a gente injetou apenas o meio L15. E aí a gente testou a atividade locomotora dessas fêmeas do segundo ao sexto dia a 25 graus, com 12 horas de claro e 12 horas de escuro. No final dos experimentos, a gente armazenava essas fêmeas infectadas e armazenava também algumas fêmeas do controle para fazer PCR depois para confirmar a infecção. A gente só guardava as vivas porque a gente não sabia, as que estavam mortas no final do experimento, a gente não sabia quanto tempo já tinha morrido e poderia ter já desintegrado o vírus dentro delas. E a gente teve uma taxa de infecção acima de 95%. Então, o que a gente observou, isso aqui é a média do segundo ao sexto dia. As fêmeas infectadas estão em vermelho, isso aqui é só para Aedes aegypti. As fêmeas não infectadas estão em azul. E o que a gente observou é que as fêmeas infectadas, que estão na linha vermelha, foram significativamente mais ativas do que as fêmeas não infectadas, as fêmeas controle. E aí a gente observa que, apesar dessa atividade, dessa média, o que mais impacta a gente é o pico da transição da fase clara da fase escura. Quando a gente olha apenas a atividade diurna durante o dia, que é a característica do Aedes aegypti, de ser mais diurno, ele vai estar mais ativo nesse momento, nesse período, a gente vê que o tempo todo a atividade das fêmeas infectadas é maior do que das fêmeas controle. E a gente, inclusive, tem o pico, né? O pico que a gente chama de pico de antecipação, que é uma antecipação do começo da fase escura, é maior nas fêmeas infectadas do que na fêmea controle. E a gente chama esse pico aqui é um pico, é, como ele não tá relacionado a uma mudança abrupta da luz, é um pico endógeno, ou seja, é um pico do relógio do mosquito que teve essa foi maior nas fêmeas infectadas. E aí a gente fica com aquela pergunta, a gente não pode afirmar o que a fêmea infectada faz com essa atividade extra, né, com essa atividade a mais. Mas pensando no ciclo de desenvolvimento, né, dos ritmos diários do mosquito, uma maior quantidade de repasse sanguíneo, uma maior taxa de picada, oviposição, qualquer coisa poderia afetar a epidemiologia de transmissão do dengue 2, tá? E aí, com esses dados, até em seguida saiu um outro artigo com a doutora Paula Luz, também lá da Fiocruz, que ela rodou um modelo para ver qual seria o impacto, considerando que essa atividade a mais faria com que as fêmeas picassem mais, qual seria o impacto epidemiológico na transmissão dos casos das doenças, no caso da dengue, né, dos casos de dengue. E aí ela viu realmente um impacto maior, de inclusive aumento de casos secundários, que é o maior risco de ter pioras, né, no quadro. E a outra pergunta, a última que a gente também já fez e continua fazendo, na verdade, a pergunta da infecção a gente não parou aí, a gente continua tentando responder a algumas perguntas sobre a infecção, que a doutorado da Pamela, que está ali. Agora, a outra pergunta que a gente faz é será que as fêmeas de Aedes aegypti que são resistentes a piretroides podem ter alteração na atividade locomotora? Como é que funcionaria a, a,
a atividade locomotora de um mosquito vetor quando ele tem um genótipo, uma característica que dá para ele uma resistência à piretroide, né, que é uma classe de inseticida que é bastante utilizada e conhecida. Então, em 2013, eu ainda estava, eu tinha terminado o doutorado há pouco tempo, mas isso foi durante meu doutorado, eu ajudei o, o, o grupo da doutora Denise Vale para testar qual era o impacto da, qual era o impacto que a gente poderia observar na atividade locomotora de fêmeas de Aedes aegypti que tinham uma mutação KDR induzida em laboratório. E aí, em 2021, a gente chegou a publicar também um trabalho mostrando os diferentes a atividade locomotora de Aedes aegypti com diferentes padrões de resistência, com diferentes perfis de resistência aqui do estado de São Paulo. E mais recentemente a gente publicou um trabalho mostrando também a atividade locomotora de fêmeas de Aedes aegypti de uma população de Sergipe resistente. Então, esse primeiro gráfico é da em relação ao primeiro artigo, lá de 2013, em que foi feita uma indução em laboratório com o background do Rockefeller, foi feita uma seleção artificial para fêmeas que tinham obrigatoriamente a mutação KDR, que é uma mutação que confere resistência à piretroide. Então, a gente observou que as fêmeas que tinham essa resistência, essa mutação KDR, que está aqui a atividade delas em vermelho, na linha vermelha, em comparação às fêmeas suscetíveis, que são as fêmeas Rockefeller, elas foram mais ativas, né? Então, teve uma atividade diurna, mesmo sem o pico do Lighton, do acender das luzes, teve uma atividade maior das fêmeas resistentes a piretroides em comparação à ROC, que é a linhagem suscetível que foi utilizada como controle. Em Recife, a gente fez essa avaliação também da atividade, Sergipe. Em Sergipe, a gente fez também essa avaliação da atividade, uma população de lá, que é Laranjeiras, que é a linha escura, que está mais difícil de ver, mas é essa linha mais escura mesmo, a linha preta, e em comparação com a suscetível, que foi a linha cinza, tá? Então, a gente também, nessa população de Sergipe, de Laranjeiras, a gente observou também mais atividade em relação ao rock suscetível. E os testes de KDR, né, avaliação da população, observou que quase 22% da população apresentava essa mutação KDR. Então, existe realmente uma chance de as populações de Aedes aegypti que são resistentes terem mais atividade em relação às não resistentes. E aí, um exemplo aqui de uma população de São Paulo, que é a população de Santos, que está aqui no gráfico, aqui a gente tem a média de um dia, a gente vem aqui a população de Santos, que é essa atividade aqui em azul, com as bolinhas azuis aqui, mas é mais fácil ver pela bolinha com esse gráfico com as marquinhas em círculo, é a população de Santos, e a que está em cruz é a população de Ribeirão Preto. E a área de área, o gráfico de área é a população Rockefeller. Então a gente vê aqui, ó, principalmente nessa parte daqui da fase clara, né? Até uma antecipação mais cedo das duas populações em relação ao Rockefeller, a gente vê uma, uma maior atividade realmente da dos mosquitos quando comparado com Rockefeller. Essas populações foram testadas, não foi observado, não foi detectado o KDR nelas, mas a gente fez por bioensaios. Então, o controle a vigilância feita lá pelo laboratório de Marília indicava, dava os resultados de bioensaios para a gente, e a partir desses bioensaios a gente escolheu as populações para testar e a gente viu realmente diferença novamente com essa indicação que as populações existentes têm mais atividade. E aí, assim, acredito que as perguntas sempre vão convergir para se você tem uma população de Aedes aegypti resistente que tem mais atividade, infectada fica mais ativa, com DNV2, fica mais ativa, qual seria o impacto disso na transmissão, né? Provavelmente, assim, provavelmente haveria. Então, as conclusões, assim, a gente vê que a inseminação e a alimentação
consegue reduzir a atividade do Aedes aegypti de forma significativa, mas isso não acontece para Aedes albopictus. A redução significativa na atividade do Aedes albopictus só vai acontecer quando a fêmea está inseminada e alimentada com sangue. E isso pode estar muito relacionado com o comportamento dessas espécies, com a biologia delas, porque o Aedes aegypti ele tem uma associação muito forte com o homem, então ele está muito dentro das casas, então provavelmente essa característica faz com que uma fêmea inseminada, uma fêmea alimentada, ela não precise aumentar a quantidade de atividade dela, de buscar a pessoa, de buscar o criador, porque ela está ali, tem tudo muito perto dela, está muito associado à espécie humana, está muito associada à espécie humana. E o Aedes albopictus não, ele é uma espécie é, mais peridomiciliar. Ela não tem essa forte associação. Isso está mudando um pouco em algumas áreas, mas de modo geral, o que a gente observa, que a Aedes albopictus não tem essa característica tão domiciliada como a gente observa para a Egipte. Então, provavelmente, as fêmeas inseminadas ou alimentadas isoladamente, elas ainda precisam ter a atividade, ainda precisam ficar ativas para buscar o hospedeiro, enfim, buscar o criadouro. Então, por isso, talvez a a atividade não seja alterada para essa espécie quando você avalia só a inseminação ou só a alimentação. E aí, como eu já tinha comentado, as fêmeas inseminadas e alimentadas, elas não precisariam ter uma busca, né? Elas precisam buscar um criador para colocar os ovos, mas isso vai acontecer em média 3 dias depois da realização do repasto, que é o período de maturação dos ovos, e aí sim a fêmea volta a ter alguma atividade, isso também tem na literatura, a volta a ter alguma atividade para poder buscar o criador, um aumento da atividade no terceiro dia associado à busca desse criador. O tamanho das asas não afetou a competição, né? Afetou o tamanho das asas, mas o tamanho das asas não afetou a atividade locomotora das fêmeas de ambas as espécies, ou seja, as fêmeas maiores e as fêmeas menores foram igualmente ativas. As fêmeas de Aedes aegypti infectadas com DENV2 têm mais atividade diurna em relação à fêmea controle, o que pode ter um impacto na dinâmica de transmissão desse sorotipo. E as populações de Aedes aegypti resistentes à peritose apresentam atividade locomotora diurna significativamente maior em comparação à roque suscetível, que também pode ter um impacto na transmissão dos arbovírus. E uma outra conclusão é que a gente ainda tem várias perguntas que a gente está tentando ainda responder, que a gente está buscando ainda saber com atividade. E é isso que eu tinha para falar. Obrigada, agradeço. Muito obrigada, professora. Gostaria de saber se tem perguntas. Professora Tamara, muito obrigado e parabéns pela apresentação. O Myron pergunta, o impacto da temperatura e umidade na atividade dos adultos. Teve impacto? Não teve? Não ficou claro para ele. E outra pergunta que eu queria fazer a dengue tem transmissão vertical e há diferença na atividade das larvas? Você mediu isso? Você pretende medir isso? Há também desculpa, tá fazendo um monte de pergunta, mas a atividade dos adultos infectados foi maior. Houve impacto eh, na vida, a quantidade de dias que ele ficou ativo ou vivo? Muito obrigado. Obrigada, agradeço ao Caio e ao Myron pelas perguntas, são perguntas realmente interessantes. É, e, bom, primeiro respondendo a do Myron em relação à temperatura. A gente não mostrou aqui, porque a gente, na verdade, não chegou a publicar esses resultados, mas a gente testou a atividade locomotora tanto de Egipto quanto de Albopictus a 35 graus e 15 graus. E uma coisa interessante que a gente observou, principalmente para a Aedes aegypti, é que o padrão da atividade não é alterado, mas existe uma mudança no sentido da atividade ficar um pouco deslocada. Então, por exemplo, quando a gente colocou a 35 graus, isso do 35 graus eu lembro mais do que do 15, mas quando a gente colocou a 35 graus, ele ficou. Essa antecipação antes de aquele aumento, né, do entardecer ficou um pouco mais tarde, como se ele, como se ele evitasse
o horário do calorão. Digamos assim, na natureza a gente poderia interpretar dessa forma. Apesar que lá dentro ele está 25 graus, está 35 graus o tempo todo, é como se ele, na natureza não é o que a gente observa, a gente vai vendo uma diminuição da temperatura conforme vai caindo o dia, né? Então ele acaba ficando a atividade vespertina fica um pouco mais tarde. Então, isso a gente vê em Drosófila também. Drosófila é o modelo, né? Então, como todo modelo, tudo lindo, né? Tudo perfeito. Mas a gente tem dados em Drosófila mostrando exatamente esse tipo de comportamento. Quando está em temperaturas mais altas, a Drosófila, ela restringe, ela deixa ela é um bicho, uma mosca diurna também, né? Então, ela deixa também a atividade dela mais tarde. E quando ela está em temperaturas menores, ela fica mais ativa no meio do dia. Exatamente, porque seria o mais quentinho, né? O meio-dia a gente tem a temperatura mais alta. Então, realmente, a gente precisa retomar aí esses dados para poder publicar, mas e tem um impacto, sim, especialmente no Aedes aegypti. Em relação da atividade das larvas, esse método que a gente tem de medir atividade é só para adulto, né? Então, assim, não me lembro agora de algum método que veja essa coisa da movimentação da larva quando ela está infectada por transmissão vertical. Teria que ter, assim, um controle bem, desculpa, mas teria que ter um controle, assim, bem forte, assim, bem definido, porque essa transmissão vertical não é 100%, né? Você tem, assim, 5%, 4% de larvas nascendo infectadas. Então, teria que criar várias larvas e escolher lá, escolher não, identificar depois para o PCR quais eram as larvas específicas que estavam com o comportamento lá apresentado para depois tentar entender algum padrão. Enfim, mas não é esse método que a gente utiliza para fazer atividade locomotora não é adequado para as larvas. Mas é interessante, seria interessante alguma resposta disso. E a terceira era do infecção. O tempo de vida. Sim, tem trabalhos mostrando que as fêmeas infectadas também com sorotipo dengue 2, elas têm uma longevidade menor em relação ao controle. Então, a impressão que a interpretação que a gente tem é que a infecção realmente acaba afetando o tempo, pode afetar o tempo de vida do mosquito, mas ao mesmo tempo isso acaba sendo compensado com esse aumento da atividade, né? Tem um trabalho mostrando, não isso, mas tem um trabalho mostrando, não da longevidade, com infecção com Zika, de Aedes aegypti infectado com Zika, que foi feito pelo pessoal da Fiocruz. E eles observaram que, ao contrário do dengue 2, eles observaram uma redução na atividade, né? Mas, assim, isso também. Uma outra pergunta que a gente tem é que, assim, se isso não varia em relação à diferença da população do mosquito utilizada, enfim, mas, de qualquer forma, é um problema, a fêmea está mais ativa, mas pensando também no Aedes aegypti, que fica ali em casa o tempo todo, talvez uma redução na atividade não seja tão impactante, porque ele vai conseguir picar as pessoas que estão ali no entorno. Mas também a gente pode pensar, será que a gente tem mais casos de dengue e menos casos de zika por conta dessa diferença de comportamento do mosquito? Enfim, é como eu falei, a gente tem milhões de perguntas e parece que nesse mesmo trabalho de zika eles viram que a fecundidade da fêmea não alterou. Ela continuou colocando a mesma quantidade de ovos, mas tem trabalho mostrando que a fêmea infectada com dengue 2, ela tem uma longevidade menor. Mais perguntas? Obrigado, professora. Eu tenho uma pergunta. Na maioria dos gráficos, vocês usam 1 ou 2 dias. Uhum. Então, a minha questão é, no primeiro dia, a gente espera que pela alimentação ela está amadurecendo a membrana peritrófica e ela vai ficar parada. No segundo, tende a aumentar. Mas se a gente for pensar lá no quinto dia, quando ela termina já o ciclo gonotrófico, vocês não avançam até esse período onde ali estaria os picos de atividade que a gente esperaria? Não sei. Com relação à alimentação, né? Então, a gente realmente, quando a gente testou a alimentação, a gente teve essa preocupação de botar os bichos, os mosquitos na incubadora no dia da alimentação. Então, elas entravam assim super engurgitadas, porque a gente queria realmente saber o que estaria acontecendo naquela fêmea que acabou de se alimentar. Como é que é na natureza? Como é que ela acabou de se alimentar? Como é que ela vai se comportar? E aí, então, por isso que a gente usa mais os primeiros dias, porque, na verdade, quando a gente bota um experimento de atividade, a gente geralmente coloca no mínimo 6 dias. Então, a gente não considera o dia que a gente coloca, porque é um estresse para o mosquito ficar sendo manipulado, bota no tubo, fecha, ele fica estressado, e a gente não considera o dia que a gente tirou.
né? E além disso, quando a gente vai avaliar a atividade, a gente não considera, a gente tira os dias que o mosquito está morto, né, que a gente consegue ver pela movimentação, e muitas vezes acaba não considerando o dia pré-morte, porque ele pode ter uma movimentação esquisita, assim, meio movimentação moribunda. Então a gente também tem essa preocupação. Mas o que a gente faz, por todos esses vieses, a gente chega a fazer 6, 7 dias de atividade. E na fêmea alimentada particularmente, toda vez que eu ia tirar o experimento, tinha ovo no algodão. E principalmente com a fêmea inseminada e alimentada. Então a fêmea ficava ali, assim, talvez até naquela. Chegava o momento dela colocar o momento que ela ia colocar os ovos, ela acabava colocando os ovos ali no algodão mesmo. Então a gente quis ver esse padrão, assim, para não misturar. Inclusive, com essa atividade de oposição, a gente sempre tenta olhar ali os primeiros dias de atividade, né? Por isso, sim, não sei se ficou claro, mas a gente costuma olhar, por mais que a gente tenha os dados, a gente acaba analisando os primeiros dias para ver que no terceiro dia a fêmea já não está mais engurgitada, ela já está com os ovos, né? Então a gente quis avaliar o momento da alimentação, o período dela estar engurgitada, dela ser engurgitada, entendeu? Não, mas voltando à questão da dinâmica de transmissão, vale a pena, se vocês tiverem os dados, olhar para esse comportamento, porque talvez ela aumente essa atividade buscando criadouros, se a Sim, gente for pensar, ou buscando fonte de alimentação, e isso ali teria um impacto na dinâmica de transmissão, na potencialidade de transmitir esses vírus. sim, Não, o que a gente observa também, né, em outros trabalhos que observaram também não só a alimentação, é que realmente a fêmea dá aquela queda da atividade. Não foi nem com atividade locomotora, foi com atividade de voo, com a parte acústica, né? E tem realmente aquela queda abrupta da atividade da fêmea inseminada alimentada, e aí no terceiro dia começa a ter um pouquinho da atividade vespertina, que é a associação, que está associada com a busca do criadouro. Mas, sim, a gente pode olhar também essa parte com os nossos insetos também. E pode botar também, tentar, porque flebotomínio o tubo é um pouquinho mais fino, né? Mas é um dado interessante também, testar os flebotomínios. Mais perguntas? Parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Tamara, pensando nas ações de controle, essas pesquisas, resultados, né? Como que os gestores poderiam utilizar esses resultados para fazer uma ação de controle em um determinado local que está tendo uma epidemia, um surto de dengue, por exemplo? Eu acho que a parte aplicada, assim, de ações, né? Ações assim, direcionar ações através da atividade locomotora. Eu acho que a importância do que a gente mostra é assim, de mostrar o impacto, assim, o problema que a gente tem com relação ao Aedes aegypti. Como é muito difícil controlar o Aedes aegypti, porque você tem fatores associados ao comportamento dele, inclusive da fisiologia dele, que dificultam essa. Porque, assim, se a gente pensar, a fêmea infectada com sorotipo dengue, ela fica mais ativa. Se a gente extrapolasse que acontece isso com todos os tipos de sorotipo, a gente só viu o dengue 2. Mas se isso acontecer com todos os sorotipos, e a gente tem esse padrão de comportamento da fêmea mais ativa, isso assim, vai mostrar que mesmo com uma população menor de mosquito, a gente vai ter um impacto grande na epidemiologia da doença. Então, eu acho que esses dados mostram para a gente o quão desafiador é o Aedes aegypti para a gente e o quanto a gente tem que levar a sério as medidas de controle dessa espécie. Eu acho que é mais um direcionamento assim, olha, não é fácil, assim, o controle em si já não é fácil, mas assim, a espécie também é toda desafiadora. Todos os comportamentos, você falou alguns ontem na palestra, da oposição aos saltos, da antropofilia, isso já é um desafio muito grande. E quando você ainda tem essa parte fisiológica afetando e ajudando, né, a transmissão dos patógenos, a gente realmente assim, tem a noção maior do quanto é desafiador e quanto a gente precisa levar a sério o controle dessa espécie. Eu acho que é mais por aí.
Muito obrigada, professora. Obrigada, Denise. Bem, agora eu vou chamar a professora Marianice Moreb Salum, que é a professora titular aqui da faculdade, tem ampla experiência em biologia, ecologia e saúde pública, principalmente pesquisas para doenças transmitidas por vetores. Professora, acho que todo mundo sabe, é curadora da coleção entomológica aqui da faculdade, e graças a ela esse evento está acontecendo porque ela inscreveu a coleção no IBRAM, já tem 15 anos. E como nós estamos comemorando essa semana, que o IBRAM nos proporciona, graças à inscrição da professora da nossa coleção. Pode vir, professora. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite que a Denise gentilmente fez para eu falar, fechar essa reunião, a apresentação de hoje. E aproveito para lembrar que é um evento que acontece todos os anos, e este ano e anos anteriores teve a excelente participação da Denise e Cristina Santana, e também com algum auxílio do Caio César Moreira. Este ano a iniciativa foi da Denise, e sem essa iniciativa não haveria este evento. Então eu dou parabéns para a Denise pela iniciativa, pelos convites, pelos palestrantes que ela convidou, e obviamente agradeço também à Faculdade de Saúde Pública, à Comissão de Cultura e Extensão, que mesmo com um prazo curto, eles conseguiram fazer esse evento ocorrer, e também ao mestrado profissional em entomologia de saúde pública, que fez a intermediação entre a Denise Cristina Santana e a Comissão de Cultura e Extensão. Esse é um requerimento da Faculdade de Saúde Pública e, portanto, nós temos que seguir essas regras ou o evento não acontece. Então, dou os parabéns novamente para a Denise e, obviamente, em segundo lugar, para o Caio, que também ajudou bastante a organização e o evento, o acontecimento. Bom, eu vou aproveitar essa oportunidade ímpar para falar de um tema absolutamente importante, que eu considero fundamental, que é o nosso programa de mestrado em entomologia em saúde pública. Ele é oferecido na Faculdade de Saúde Pública desde 2015, mas a origem do programa em entomologia de saúde pública data de 1935. Bom, isso aqui é uma foto que todos já conhecem, né? Que é a coleção Oswaldo Paulo Foratini, que é uma homenagem a um professor que teve uma contribuição significante. Ele mostrou algumas coisas assim que são muito fatos atuais. Por exemplo, a epidemiologia considerada como dentro do contexto da ecologia. Ele fez o primeiro livro de epidemiologia em língua portuguesa, e nesse livro ele já aborda aspectos a epidemiologia dentro da ecologia. Atualmente existe uma linha de pesquisa bastante importante, um campo de conhecimento, vou além da linha de pesquisa, que é a ecoepidemiologia. Naquele momento, em 1976, não se falava sobre isso. O único problema é que o livro do professor Foratini foi em português, nunca foi traduzido. Então, ele demorou um certo tempo para ter um impacto maior, né? Por isso, essa sala que ele usou como laboratório após ele se aposentar compulsoriamente com 70 anos e 52 anos de atividade ininterrupta na Faculdade de Saúde Pública. Bom, na Faculdade de Saúde Pública, a entomologia se desenvolve como iniciou como um campo de conhecimento dentro da parasitologia médica, e graças à dedicação de dois professores, o Paulo César de Azevedo Antunes e John Lane. Eu não vou me estender, porque a Mariana já abordou esse tema no primeiro dia. Mas eu lembro a participação desses dois professores, que sem eles não existiria. Naquele momento existiam demandas nacional e paulista por estudos sobre vetores.
e, portanto, a necessidade de pesquisas sobre biologia, ecologia, epidemiologia e taxonomia dos insetos vetores, especialmente em relação aos mosquitos, mas não só mosquitos. E o professor Lane, ele fez, junto com Nelson Cerqueira, eles fizeram a primeira revisão dos sabetíneos da América, porque eles estavam interessados em conhecer melhor os possíveis vetores silvestres do vírus da febre amarela. Esse livro é um livro clássico, tem imagens, desenhos elaborados pelo Nelson Cerqueira, que são de uma acurácia que é inacreditável até os dias, assim, a gente utiliza isso até os dias de hoje. Bom, e o professor Lane, em 1938, quando ele já tinha publicado esse livro, ele fala que a febre amarela silvestre, o conhecimento da febre amarela silvestre depende do conhecimento exato dos limites das espécies. Então, porque poderia haver ou seja, traduzindo, a necessidade de saber qual é o vetor. Num país que tem muitas espécies silvestres, né? Então, continuando, em 1941 e 1942, o professor John Lane estudou na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ele foi se especializar em entomologia médica. Em 1941 e 43, o professor Paulo César de Azevedo Antunes, ele se especializou em saúde pública e epidemiologia na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, ambos com bolsa da Fundação Rockefeller. E quando eles retornaram ao Brasil, eles organizaram o curso de entomologia, que naquele momento era chamado entomologia médica. Aqui são duas fotos importantes, interessantes, das primeiras turmas desse curso de epidemiologia, entomologia médica. Então, nesse período de 1943 e 1956, a faculdade era chamada Faculdade de Higiene e Saúde Pública. E nesse período, o professor John Lane, ele ministrou 4 cursos de entomologia médica. Não era mestrado, não era pós-graduação, eram cursos de especialização. E aqui tem os professores da turma de 1955, e aqui professores e alguns alunos, como, por exemplo, a Eunice Galati, ela foi aluna dessa turma, que mais recente, 1970. Em 1963, o curso de Entomologia de Saúde Pública passou à coordenação do professor Fratini, isso decorrente da morte súbita do professor John Lane, que teve um infarto agudo do miocárdio, após trabalhar o dia todo. Ele foi para casa e faleceu à noite. E o professor Foratini, então, teve que assumir tanto a coleção, o laboratório, e também a coordenação do programa de entomologia em saúde pública. A partir de 1970, com a reforma universitária, então, o programa passa a ser chamado de curso de epidemiologia médico-entomológica, que para ficar dentro e justificar a permanência dentro do Departamento de Saúde Pública, o professor Foratini teve ele não só para ficar, mas ele engloba os conhecimentos da epidemiologia dentro da entomologia, justificando a permanência da coleção do laboratório dentro do Departamento de Epidemiologia, do qual ele foi um dos idealizadores. Esse curso foi oferecido anualmente por docentes da Entomologia de Saúde Pública e colaboradores externos da USP, também do Instituto Butantan, do Instituto Biológico e da Fundação Oswaldo Cruz. Por exemplo, a Maria Luísa Felipe Bauer sempre foi uma excelente colaboradora, e outros pesquisadores também, por exemplo, dos simulídeos e também de outros grupos e de moscas que trabalhavam, vinham aqui dar aula e como professores convidados do programa de especialização. Então, com a reforma universitária, o curso foi reestruturado e denominado Epidemiologia Médico-Entomológica,
E esse curso, ele mereceu uma notícia numa revista que atualmente não existe mais. Ela, na verdade, ela existe, ela mudou o nome, que é o Journal American Mosquito Control Association. Naquela época chamava Mosquito News. E nessa revista, em 1982, eles escrevem, fazem uma menção ao programa, a especialização em entomologia epidemiológica, e dizem que ele era ministrado desde 1950 oficialmente, e era o único a merecer atenção no conjunto geral das atividades na América Latina. O professor Foratini foi coordenador até 1984, depois o curso foi mantido por colegas da Faculdade de Saúde Pública e com colaboradores externos. Em 1990, o professor Foratini e os seus outros colaboradores iniciaram um curso de atualização em colicidologia médica. Já tinha um foco não em toda a entomologia, mas focando um grupo que ele considerava bastante importante e que ele, naquele momento, ele estava focado em escrever livros sobre colicidologia médica. Esse curso de atualização é 240 horas e ele foi ministrado até 1997. Depois o professor interrompeu e os docentes da entomologia decidiram repensar no programa e em 2014 fizeram a proposta do mestrado profissional em entomologia e saúde pública, que foi aprovada, né? Então, qual é a missão do mestrado profissional? Ensinar e compartilhar os conhecimentos gerados em pesquisas inovadoras sobre artrópodes vetores que representam risco à saúde das populações humanas que habitam as diversas regiões do Brasil. Atualmente, nós temos alunos de todas as regiões, as macro-regiões, por exemplo, da região Nordeste, da região Norte, região Centro-Oeste, região Sul e Sudeste, fazendo parte do programa. Qual é a visão do programa? Por meio da educação, orientação, pesquisa, questionamentos críticos, engajamento social e ético, manter o ambiente inclusivo, colaborativo, para que técnicos, alunos e orientadores contribuam com a formação de profissionais capacitados para atuar no campo da entomologia médico-epidemiológica. Qual é o público-alvo do programa? Profissionais de diversos campos da saúde, sendo educação, vigilâncias ambientais e de vetores, gestão de serviços de saúde, gestão de programas de combate aos vetores, interessados em compreender os mecanismos da dinâmica de transmissão de patógenos que afetam a saúde humana e animal. Quais são os pilares do programa? Equidade das oportunidades e justiça social. Diversidade de grupos sociais, em relação à formação profissional, em relação à cor da pele, etnia, gênero e de situação socioeconômica. Comprometimento com o ensino na busca por excelência nos conhecimentos gerados. Lembro aqui que o programa, o mestrado profissional, tem mais ou menos um pouco mais de 50% de mulheres, pessoas do gênero feminino, e então tem uma proporção maior de pessoas do gênero feminino do que masculino. No início era um pouco diferente, mas atualmente nós atingimos essa proporção, que é bastante importante. Além disso, os alunos, em relação à cor autodeclarada, a cor da pele autodeclarada, nós também estamos numa proporção, não chega a 50%, está mais ou menos, se eu lembro, é alguma coisa em torno de 40% de pessoas com cor da pele negra ou preta ou parda, e os demais brancos. E eu espero que a gente consiga mudar chegar a uma equidade maior, né? Quais são as linhas de pesquisa? A linha de pesquisa 1 é taxonomia e ecologia de vetores, e a segunda linha, epidemiologia e controle das doenças veiculadas por artrópodes. Por que artrópodes? Porque nós temos professores envolvidos no programa e alunos que desenvolvem pesquisas com, por exemplo, ácaros, além de outros grupos também.
por exemplo, outros grupos diversos que têm importância em saúde pública. Em relação ao corpo docente, ele é formado por especialistas em entomologia médica e áreas correlatas para oferecer educação de alta qualidade e orientação de excelência. Nele incluem-se pós-doutorandos da USP e da Fiocruz, biólogos que atuam em serviços de vigilância e manejo integrado de vetores, docentes da USP e da Unesp. Esse é o corpo docente, obviamente não é. Eu tentei fazer uma letra maior possível, ocupando mais espaço dessa prancha, mas nós temos atualmente 15 orientadores plenos, 2 orientadores específicos e 2 co-orientadores. A tendência do programa é de crescimento, tanto em relação ao número de alunos e também em relação ao corpo docente. Isso aqui é um gráfico para mostrar a evolução do número de títulos da área, que é a área 6142, que é entomologia. E aqui não se espantem com 2014, porque nós temos várias bancas já, não qualificações, mas várias defesas agendadas e que ocorrerão durante 2024. Né? Então, essa queda, porque até agora só teve uma defesa, mas teremos outras defesas. No total, 32 alunos finalizaram o programa até janeiro de 2014, 37 alunos ativos em maio de 2024. E lembro, com essas imagens, os colegas que nos antecederam. Professor Paulo de Azevedo Antunes, professor John Lane, professor Foratini, que deixou uma literatura bastante importante, Ernesto Rabelo, Maria Cotrim, era uma técnica de laboratório, que era o braço direito nesses cursos de especialização, porque ela ajudava intensamente na organização do curso e também nas aulas. O professor José Maria Barata e Almério Castro Gomes. Obviamente, eu só coloquei as pessoas que já faleceram. Os atuais vocês podem encontrar em outras páginas da Faculdade de Saúde Pública, ou virem aqui pessoalmente e conversar com eles. Né? E é isso. Muito obrigada. Obrigada, professora. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Bom, então, eu encerro a programação de hoje, relacionada às palestras, lembrando que ainda tem exposição até amanhã, no segundo andar, e que nós possamos fazer mais reuniões como esta, principalmente unir a entomologia da faculdade, que é tão importante e expressiva. Então, agradeço isso. A exposição é aberta ao público, em geral, a gente conseguiu colocar no corredor do segundo andar. Então, quem quiser trazer algum convidado, crianças, vão vir o pessoal da creche ver os insetinhos na sexta-feira. Então, obrigada. Até mais.